agradecer a vocês que puderam comparecer no espetáculo, foi muito bom. As pessoas que assistiram e quiserem depois, ali na porta, levar o programa, porque na altura, a semana passada ainda não estava pronto, fiquem à vontade, está ali na porta. E hoje eu queria apresentar, a gente vai apresentar uma conversa de acessibilidade com a nossa parceira de acessibilidade no projeto, José Fonseca, Vanessa Chá? Não, Vanessa de Oliveira. Vanessa e o Henrique. Iotti. E quem vai nos acompanhar hoje também é a Miriam, que veio aqui gentilmente nos acompanhar hoje. Tenha uma boa conversa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Joselba. Meu sinal. A letra J. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos grandes castanhos, lábios finos, uso uma blusa rosa, uma calça preta e um tênis bege. Então, há alguma pessoa com deficiência visual aqui? Se houver uma pessoa com deficiência visual, a gente fala fora do microfone para defender parte do palco onde está. Então, a gente sempre se posiciona e avisa onde que a gente está no palco, porque o microfone ele não dá a noção exata de onde sai o som para a pessoa cega. No caso, pessoas surdas, temos a nossa colega, que traduz simultaneamente. O que nós fazemos aqui também é a tradução, mas de imagens e movimentos em palavras para pessoas cegas, em conjunto sempre com livros nos eventos, né? As duas acessibilidades, além de closed caption ou LSE, a legendagem para pessoas surdas quando é para filmes. Então, eu sou audiodescritora, trabalho com acessibilidade desde 2014 e com audiodescrição exatamente desde 2017. Para eventos ao vivo, para cinema, para corporativo, para palestras, tudo que for audiodescrito a gente está atuando. Vou deixar a palavra agora para minha colega Vanessa. Boa tarde, eu me chamo Vanessa, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma camisa feminina de manga curta verde, uma saia longa preta e uma sandalinha bege. E um óculos lupa de 4 vezes de aumento. Sou consultora de acessibilidade e hoje estou aqui com foco em audiodescrição, mas eu falo em nome de todos nós que precisamos da acessibilidade para ter acesso a conteúdos, espaços e a tudo que todas as pessoas têm direito. Vou deixar a fala com o meu companheiro Henrique, que além de companheiro de trabalho também é meu esposo. Ele vai falar um pouquinho de como ele veio parar aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Iotti, eu sou um homem branco, estou usando tênis, calça jeans azul, camiseta preta. Bom, eu vim parar aqui na acessibilidade por conta da minha esposa. Posso dizer que antes eu não tinha noção como é importante a acessibilidade para a vida das pessoas. Eu comecei a ver como a Vanessa começou a ter os problemas de saúde e como isso, a acessibilidade mudou realmente a vida dela, né? Como ela vê o mundo de outra maneira e também como ela se sente mais incluída nos espaços, tanto no teatro como no cinema. Então isso eu vejo que foi muito importante, muito transformador na vida dela. Eu também acredito que vocês também, porque se sentirem incluídos na causa. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, esse convite, né, que a gente recebeu. E sempre que a gente vem para alguma palestra, algum encontro, bate-papo, o que é um bate-papo, a gente sempre tem uma frase, que é aquela frase, nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós, nada sobre nós sem nós. Então sempre as pessoas que estão envolvidas
elas têm que estar juntos na conversa. Em projetos, a gente fala ouvir as partes. Em acessibilidade, a nada sobre nós sem nós. Então, sempre que todos os envolvidos devem estar presentes e serem contemplados. Então, essa é a primeira grande frase na acessibilidade, quando a gente começa a ser inserido nesse mundo de outras visões, outras audições, outras falas. O lugar de fala ou nada sobre nós sem nós. E aqui agora, o Arquivo Público está abrindo esse espaço também. Maravilha ter um grupo de vocês trabalhando diretamente com documentos tão importantes da história, né? Sim, qual é o sinal? Então, isso está fazendo história. Vocês começam a fazer parte de uma história, do nada sobre nós sem nós. Vocês estão aqui atuando, né, sendo protagonistas da história do arquivo, então é muito bacana. E o arquivo também ele está aberto para estender isso para outras áreas também. E dentro da acessibilidade, quando a gente começa a falar, trazer para dentro da corporação, das empresas, então a gente começa com algumas teorias básicas, né? Como que surge tudo? Então são 7 os tipos de acessibilidade que, teoricamente, a gente tem que incorporar ou deve incorporar na prática. Uma delas é a primeirona, que já está aqui com os nossos colegas, com o Diego e com toda a gestão, que é a atitudinal, a atitude de fazer acontecer, a atitude de trazer, a atitude de fazer incluir. Então essa é uma das primeiras, não requer esforço, não requer dinheiro, recursos, é vontade, né? Vontade e consciência. De trazer isso para dentro da fala diária da instituição, de qualquer empresa. E dentro dessas, então, a gente pode nomear algumas, essa é atitudinal, nós temos a comunicacional, a de transportes, a urbanística, e uma instituição, a digital, principalmente para documentos, que é a digital, né, para pessoas cegas, para pessoas não letradas, para pessoas comuns. A digital também, para as pessoas surdas, eu não tenho tanto conhecimento como a gente pode transformar. Mas, atuando, talvez, esse grupo atuando possa contribuir para nos dizer como que a gente pode transformar isso acessível para mais pessoas, né? Sinalização, pode ser, mídias, pode ser, jogos, pode ser. Então, cabeça aberta, trazer o que a gente tem de mais moderno e mais acessível para todos, né? E como que a gente constrói essa acessibilidade? Fazendo, né? Não tem uma receita, tem coisas que são assim, tem a legislação que diz faça de tal forma. Na prática, a gente vê que tem que mudar a forma para que chegue para mais pessoas e para que seja mais acessível a mais pessoas. Então, tem uma diretriz, a gente fala, então, as normas, elas são diretrizes, elas nos dão uma rota, mas essa rota a gente constrói no dia a dia. E como que a gente constrói? Com as pessoas envolvidas, né? Cada pessoa que vai sendo envolvida no dia a dia. Gostaria de comentar alguma coisa, Vanessa, a respeito disso? Está super completo, né? A gente pode focar um pouquinho mais nessa parte do arquivo, então? Bom, o que eu gostaria de falar em relação à acessibilidade aqui no arquivo, não somente para vocês que trabalham aqui, mas a nossa intenção é trazer essa visão sobre as pessoas que visitam o arquivo. Como que está o acesso aos documentos, como que está o acesso aos espaços, como que a divulgação dos eventos lindíssimos que acontecem aqui, do trabalho feito por vocês, chega para a população. E que isso não seja uma coisa acessível apenas a quem estuda restauração, quem tem interesse em história ou estuda isso. Eu acho que é importante que essa riqueza, esse tesouro que vocês preservam aqui, histórico, possa ser acessado por todos de uma forma mais popular, ampla, e que todas as pessoas tenham acesso, não só as pessoas com deficiência, toda a população. E quando falamos de acessibilidade, eu, Vanessa, não falo de acessibilidade só para pessoas com deficiência. Na minha visão, eu acho que a deficiência ela tem que ser desconectada de doença, tá? Porque nem todas as pessoas
estão conectadas a isso por doença, e sim por superação, por o seu lugar na sociedade como igual, e não há por que ser tratado diferente. O acesso que é criado para nós não é um acesso porque nós somos doentes ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim porque temos uma forma diferente de acessar as coisas. E isso é o nosso direito constitucional de acessar a conteúdos, espaços, direito de trabalhar nos locais, não somente para lazer. Nós temos o nosso local de fala, nós temos o nosso local de cidadão representado aqui e aí, onde vocês estão também. Acho que, em suma, foi isso que a Joselba quis dizer, né, Jo? Então, voltando um pouquinho aos recursos, nem sempre, recursos de acessibilidade, nem sempre a gente fala recursos de acessibilidade como dinheiro, como eu já mencionei, que é o atitudinal. Mas como a gente traz esses recursos no dia a dia, um dos recursos que a gente utilizou aqui foi nós fazermos a descrição de nós mesmos para a pessoa cega. Então, a gente sempre procura, quando está no ambiente com pessoas, a gente não sabe quem tem a deficiência visual ou não, então a gente descreve. Então, a gente descreve de cima para baixo, né, as características principais. No caso, a gente elenca, não vai fazer uma descrição minuciosa, mas as principais características, geralmente, cabelo, pele, né, é importante, as pessoas cegas, elas gostam de saber com quem elas estão falando, né, olhos, boca, roupa, uma característica bem marcante da pessoa. Às vezes um colega ou uma colega usa um turbante bem bonito, assim, né, é uma característica dela, ou um óculos diferente, ou um brinco diferente, ou uma roupa. Então, é aquela característica que mais marca, né? Eu gosto de usar um batom, sempre uma mulher, gosto de usar um batom diferente, um homem, um penteado, um moicano. Então, a gente sempre procura pegar uma característica marcante, né, para descrever. E quando a pessoa chega, ela sabe que é aquela pessoa. Esse é um recurso simples, né, que já contextualiza ali com quem que as pessoas estão falando. No caso, quando a gente vem aí para um ambiente corporativo que a gente tem a mídia, né, tem as redes sociais, a gente vai fazer essa descrição do que está acontecendo lá na publicação. Se é uma mídia com foto ou com vídeo, então a gente tem os recursos de audiodescrição, de legendas, de libras, quando for vídeo, né? Comunicação alternativa, linguagem fácil, o texto alternativo, então aquelas hashtags. No caso, né, para nós usamos várias hashtags, não necessariamente que seja obrigatório, mas para ficar mais fácil de entendimento. Hashtag para cego ver, hashtag texto alternativo, hashtag audiodescrição. Então, várias hashtags aí, cada empresa, tem empresas que estão criando as suas próprias hashtags para se identificar também. Essa é só uma forma, né? São várias formas. E no dia a dia, aqui como aqui a gente pode também observar acessibilidades, né, digamos, de prédio, arquitetônica, rampas, sinalização. Sinalização pode ser com uma placa bonita, pode ser com uma placa, uma folha impressa, isso já está valendo. Pode ser aquele piso podotático, é um pouco mais caro, mas é uma parte arquitetônica. Vozes também, dispositivos de áudio. Há várias formas da gente começar a colocar a acessibilidade até chegar naqueles recursos mais completos, assim, né? Há vários dispositivos. Requer que a gente vá entendendo qual é a nossa necessidade dentro do prédio, das pessoas que nele estão, e a gente vai adaptando e colocando. Uma outra característica também, trazendo um pouco mais para a nossa fala aqui de prédios e de acessos, então são os cães guias, né? Eles têm direito de acesso aos lugares públicos. Geralmente quem faz uso do cão guia, ele é uma tecnologia assistiva, é um cão de assistência. Eles são treinados para isso, então eles não vão estar brincando. Se eles estiverem com o arreio, eles não estarão brincando, estão trabalhando. Então o trabalho deles, eles são treinados para isso, eles têm horário para fazer a refeição deles, têm horário para tomar água, para ir no pipi room, no banheirinho.
Então, eles são treinados para isso, eles não vão fazer em qualquer lugar coisas que não devem, a não ser que, né, fique doentinho, mas senão ele é treinado para isso e tem os horários certinhos. Então, esses acessos todos de alguns, né, de alguns mecanismos, aos poucos a gente vai conhecendo. Nessa parte dos espaços físicos que a Joselba acabou de comentar aqui com a gente, eu gostaria de complementar com algumas coisas, né? O caminho seguro foi um dos primeiros que ela comentou e acho que deve ser um dos mais conhecidos, os pisos táteis e as rampas de acesso. As rampas, elas precisam ter uma largura específica para diversos usos e não só para as pessoas que usam cadeiras de rodas. As pessoas cegas também usam, as pessoas que precisam subir com carrinhos ou descer com carrinhos com bebê ou com malotes de documentos, por exemplo, aqui no arquivo, utilizam-se das rampas e precisam ser rampas largas, porque se for estreitinha não vai passar. As portas também, elas não devem ser tão estreitas. O lado que a porta abre também influencia. E aí a segunda parte, que aí já é algo que possa ser não tão pensado ou conhecido por vocês. Móveis adaptados. Embora eu fui aqui no banheiro acessível e vi que até o papel para secar as mãos está numa altura adequada para que até mesmo uma criancinha ou uma pessoa em cadeira de rodas possa acessar esse papel para secar as mãos. E todas essas coisas parecem detalhes, mas são coisas que fazem toda a diferença. Até mesmo a maçaneta de uma porta, para uma pessoa que precisa de adaptação para abrir essa porta, é importante. A segunda coisa seria a sinalização clara, com placas de letras grandes e em todo o prédio, principalmente se o foco for trazer mais visitantes, não só para as pessoas que trabalham aqui, que precisam aprender os caminhos, que depois de certo tempo, fica fácil você saber ali, né, os acessos, os locais que precisam ser acessados na jornada de trabalho, mas para o visitante é muito importante essas placas e não só para as pessoas que têm deficiência, para qualquer visitante. E seria esse o meu complemento. E quando a gente fala que não são só para pessoas com deficiência, com alguma situação específica, né, condição específica, a gente fala de acessibilidade universal. Então, a acessibilidade é universal, é para todos, independente de quem seja. E para isso, a gente já comentou da acessibilidade atitudinal, um dos princípios ali da acessibilidade atitudinal é o treinamento das equipes para receber, né? Numa integração, quando vem um grupo novo de pessoas dentro da empresa, a gente tem sempre alguém destinado para dar as primeiras coordenadas. Quando a gente tem grupos de pessoas com características diferentes, pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas autistas ou com neurodivergentes, então a gente procura trazer esses conhecimentos, eu não gosto de usar a palavra adaptações, acho que é uma atitude diferente, é um olhar diferente. Você dá acesso aos locais e aos conteúdos. Né? Literalmente, a palavra acessibilidade é literalmente dar acesso, tornar fácil o acesso a qualquer coisa. Por isso acessibilidade universal, qualquer coisa para qualquer pessoa. E aí, então, o treinamento de equipes, das equipes de frente, né? Principalmente de frente, porteiros, recepcionistas, os líderes, com quem as pessoas vão atuar, trabalhar. Então, isso é bem importante. Preciso fazer uma pós-graduação? Não. Coisas básicas do dia, porque a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo as pessoas, né? Então, mas tem um básico. O básico são as frases, né, consideradas capacitistas, que não é o que a gente quer colegas par a par, trabalhando lado a lado, né? Então, algumas frases, é comum a gente ter isso no dia a dia, não é a nossa educação, quando eu digo nossa em geral, ela foi muito limitada nesse quesito, né, de universalidade. A gente sempre foi educado a segmentar e não a incluir, na maioria das vezes. Então, é um aprendizado para todos, todo mundo está aprendendo junto.
mesmo nós que trabalhamos com acessibilidade, a gente se depara, às vezes, né, com pensamentos que isso não está sendo tão inclusivo. Então, é um exercício diário. É um exercício a cada trabalho, é um exercício a cada pessoa nova que a gente conhece. Já tive a oportunidade de estar num ambiente que nós tínhamos pessoas surdas de inglês, falavam inglês, pessoas surdas com português, surdo cego, e aí os intérpretes de Libras ficaram doidos, porque tinha que traduzir tudo ao mesmo tempo. Então foi bem diferente, assim, nunca tinha passado por uma situação assim. Então a gente vai aprendendo no dia a dia conforme as situações vão se apresentando para a gente. Então a gente tem que estar aberto para isso, trazer coisas diferentes e ir aprendendo com isso. E tudo começa no planejamento, né? Se eu quero introduzir essa acessibilidade, vou planejar o que é mais importante, o que é primordial, o que o meu público, seja externo ou interno, está precisando, ou o que eu preciso ter urgente. Aí é conversar com as pessoas, ouvir. E aí a gente poderia talvez agora ouvir vocês que estão trabalhando aqui, né, nesse primeiro grupo, o que vocês gostariam de propor, ou de curiosidade, ou de sugestão, alguma situação que vocês gostariam de contribuir. A gente poderia ouvir vocês. Não é obrigado, mas é o momento. Lembrando, assim, nada sobre nós sobre nós, lugar de fala, né? Assim, o que eu posso dizer é o seguinte: vocês, melhor que ninguém, podem falar as experiências, né, e ver o que está errado. Por mais que tenha as políticas, por mais que tenha treinamento, existem algumas falhas que podem ser melhoradas, né? Mas são vocês mesmos que podem dar esse caminho que é melhor para vocês. Porque se vocês não... eu sei que pode ser vergonha, alguma coisa assim, né, hoje, mas vocês têm que começar a falar para principalmente ter essa melhora, né, nos ambientes, em qualquer outra situação. O que eu gostaria de falar é assim, eu tenho duas curiosidades. Eu percebi que o Diego vai falar. Eu estou muito curiosa para saber o que vocês acreditam que possa agregar valor aqui no arquivo, tanto para vocês quanto para pessoas que venham visitar o arquivo, mas a gente vai esperar o Diego falar primeiro. E outra coisa é entender de forma pessoal o que vocês entendem que poderiam ser pontos de melhoria para trazer um ambiente mais agradável para todos, não só para as necessidades de vocês. Às vezes vocês perceberam que as outras pessoas têm necessidades que elas mesmas não perceberam, tá? Então seria isso, mas por favor, Diego, pode falar. Não, eu só queria pontuar, né, que a gente está criando esse momento exatamente para ouvir vocês. Acho que já tem um tempo que vocês estão aqui, né, convivendo com o prédio, convivendo com a gente. Então, entender demandas é importante, não porque a gente vai conseguir saná-las de imediato, mas a gente consegue organizar para resolver o que der de imediato e o que não mais para frente. Mas sem saber essas demandas, a gente não consegue fazer isso. O que eu percebo é que no dia a dia, todos os funcionários aqui dentro, eles se esforçam muito em se comunicar com a gente. Que todo mundo usa sinais urgente. Então, eu não percebo nada que pudesse estar faltando para uma melhor integração e inclusão da gente aqui. Maravilhoso! Alguém mais? Gostaria de contribuir?
de verdade, desde que eu fui contratada aqui no arquivo. Eu trabalho aqui há muitos anos, muitas coisas mudaram. Eu tive apoio para aprender no meu trabalho. Tem muitas pessoas que trabalham aqui, que sabem língua de sinais, que podem intermediar a comunicação. Então, assim, eu torço para um maior crescimento, maior melhoria e um melhor lugar que eu poderia estar trabalhando. Boa tarde. No passado eu não tinha essa grande quantidade de surdos, né, trabalhando aqui. Conforme cada um dentro do seu setor foi entrando, existe uma boa comunicação, apesar de ser bem básico, mas ela já resolve as nossas questões. Então é muito bom ter um grande número de surdos trabalhando aqui, a gente pode trocar, a gente é unido e está muito bem incluso aqui. E é muito bom, a cada dia eu acho que a gente tem feito a nossa parte para que pudesse essa inclusão acontecer de uma maneira melhor, né, para a gente. Então, é isso. Não, ela só quer parabenizar, né, esse momento e todo o trabalho que tem sido feito aqui no arquivo. Tem uma moça. Muito bom ouvir isso, né? Muito bom. Uma moça ouvinte, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Janaína, eu sou chefe da seção de centro cartográfica e eu trabalho diretamente com o Emerson e o Rico, que estão aqui na plateia. E pra gente foi uma grata surpresa, assim, porque apesar da gente não ter se preparado como a gente gostaria, né? Mudou muito o clima organizacional com a chegada deles. A gente teve eu ainda sinto necessidade de aprender, de fato, me comunicar melhor com eles. Eu tenho a sorte do Emerson ser ouvinte, né? Então a gente consegue, ele traduz muita coisa para mim. E a Tabata, então, eles falam, ela sempre nos dá o suporte, mas o depoimento meu e da nossa equipe lá, que a gente trabalha diretamente com eles, foi um ganho pessoal muito grande. E aí eles têm dúvidas específicas, que o nosso trabalho é com mapas, né? Então é um trabalho de muita atenção, assim, tem coisas que eles percebem que a gente não percebe, e tem coisas que a gente nem sabia que eram dúvidas, por exemplo. Assim, então está sendo uma troca muito enriquecedora. Assim. Eu gostaria até de aprender a Libras de verdade, assim, porque eu sinto que às vezes eu fico faltando, sabe? Muito bom ouvir isso. Uma outra coisa que eu não falei sobre a minha formação é que eu trabalho em recursos humanos. Eu atuo em recursos humanos há quase 30 anos. Então, quando se fala de clima, é isso que a gente quer, um bom clima de trabalho. Eu comecei com acessibilidade dentro da área de recursos humanos. Ainda hoje eu atuo em recursos humanos, eu faço recrutamento de seleção e contrato pessoas. Contrato e também faço a pesquisa de clima. Eu trabalho com projetos assim, de acessibilidade, eu trabalho com aprendiz, eu tenho vários filhos aprendizes. E em paralelo eu trabalho com a acessibilidade também cultural. Então é muito bom ouvir isso de quem está trabalhando com a gente, né? Que gosta do lugar, ou que tem situações que possam contribuir. Então quando a gente vem e pergunta o que a gente pode melhorar, porque a gente tem uma melhoria do clima, que tenha isso, essa integração, que não haja separação, todos atuem em conjunto dentro do mesmo ambiente, todos são diferentes, ninguém é igual, mas que a gente tem essa convivência. Isso é o clima que a gente espera dentro de uma empresa com a gestão de pessoas. E quando a gente fala que a gente sempre pode melhorar, porque projetos surgem muitos, né? A gente sempre tem, e com o RH a gente é sempre desafiado a fazer projetos inovadores ou que tragam esse clima gostoso e agradável para as pessoas trabalharem. E quando é muito diverso, muita gente diferente, isso é um grande desafio. Eu trabalho numa empresa que tem 3.500 colaboradores no Brasil todo. Então não é fácil.
E quando a gente vem para a área de acessibilidade, a gente começa a entender um pouquinho mais os públicos diversos, essa pluralidade que tem e como fazer isso acontecer na prática. Então, hoje eu atuo com aprendizes, com pessoas com deficiência, no cultural, pessoas com deficiência visual, mas já trabalhei também com pessoas com deficiência intelectual, né, e algumas outras situações, pessoas de diversas gerações. Na empresa que eu trabalho, nós temos pessoas de 15 a 70 anos, né, então é bem diferente tudo. Tem que ter a mente, assim, ela não para ficar pensando em projetos, em situações que tragam esse clima de colega, de camaradagem, né, que é o que a gente quer sempre. Então é muito bom ouvir, vocês estão gostando, como eu já falei, vocês são, não sei, mas acho que é a primeira equipe, né? Então são pioneiros, são os primeiros, vocês estão abrindo portas. Depois de vocês, vem outros, então vocês têm uma responsabilidade aí bem bacana, né? Vão fazer história dentro do arquivo e de outros órgãos, talvez, né? Então, tem muita coisa que vocês podem fazer diferente, muita coisa. É só o começo, é só o começo. Alguém mais gostaria de contribuir? Eu trabalhava em outra empresa. Ela era de Manaus. De Manaus. Eu trabalhava em outra empresa, eu era de Manaus e mudei pra cá. E aqui eu fico muito emocionada em trabalhar, em ver todos os surdos aqui trabalhando e também participar aqui desse momento, de tudo aquilo que vocês falaram e colocaram. Então, é um prazer estar participando deste momento. Só isso. Boa tarde. Eu trabalho. O pessoal está pedindo para ficar de pé. Eu trabalho junto com ouvintes, né? Então eu me comunico escrevendo através de texto, né? De celular. E aos poucos a gente também vai trocando sinais, né? Então isso é uma forma de estar acessando, né? A pessoa estar me acessando e eu estar acessando a pessoa. Olá, boa tarde. Existem realmente algumas barreiras, né? Falta acessibilidade para nós que somos surdos. A luta tem sido grande, não é pequena, né? Em várias empresas a gente muitas vezes é oprimido, sofre desprezo, né? A gente fica no canto, muitos ouvintes, por desconhecer o nosso mundo, nos colocam de lado. As pessoas não convivem muitas vezes empaticamente com a gente, que é deficiente. Vanessa, a sua deficiência, você ouve, né? A sua comunicação flui, mas a gente, que é surdo, a gente não ouve, a gente é muito visual. E as pessoas ouvintes, elas não respeitam essa maneira da gente se comunicar muitas vezes, né? A gente sempre fala, se cansa de falar que as pessoas precisam sinalizar, precisam mostrar visualmente para a gente se comunicar melhor, escrever para a gente se comunicar. Então, eu, né, sou surda, eu aprendo inglês, português, aprendo a escrita de outras línguas. Os ouvintes também precisam sair e aprender Libras, né? E a gente se esforça para aprender a língua dos ouvintes, né? Que é língua portuguesa, não é, gente? Todo mundo está concordando. Então, os ouvintes também precisam se esforçar para aprender a sinalizar, né? Essa coisa da gente ficar trocando em forma de texto, a comunicação, ela não é muito confortável para a gente, entendeu? Então, existem vários tipos de deficiência, por exemplo, os cadeirantes, a deficiência da Vanessa,
né? E a nossa aqui, né, dos surdos, a gente precisa continuar divulgando a questão da nossa comunicação, porque isso é uma barreira. Essa falta de comunicação atrapalha muito, ela promove conflitos, né, se não há comunicação. Então, os ouvintes precisam também aprender a nossa comunicação. É muito importante a gente sempre levar a aprender isso. Concordo com ela. E eu concordo. Como que é o nome da... Seu nome, por favor. Desculpa, esse é meu sinal, a letra K do lado direito do rosto, né? Certo. Mas como é que é seu nome? Kátia. Kátia, o que você falou também é a mesma coisa que eu falo em muitos lugares onde eu falo sobre acessibilidade. É isso, o esforço das pessoas em se comunicar conosco. Não só você passou por isso, e vocês todos já devem ter passado por isso, de perceber pessoas que não falam Libras, nem um pouquinho das Libras, né? Pelo menos o oi, tudo bem, desculpa, gostei. E elas têm receio de se aproximar de vocês, e aí acontece o isolamento e a segregação, né? Aquela separação. Eu, como deficiente visual, tenho baixa visão, enxergo um pouco, mas tenho deficiência visual. Já percebi muitas vezes em vários locais onde a gente tem um convívio social, das pessoas terem um receio de se aproximar de mim. Talvez se eu fosse deficiente visual total, eu não perceberia por não ter a visão. Mas como eu tenho resíduo visual, eu percebo esse receio. E o fato de eu estar aqui hoje, representando a luta de todos nós, porque eu sei que é uma luta conjunta de todas essas comunidades aqui que estamos falando hoje, é isso, não precisa ter medo da gente, a gente não morde. E nós temos esse esforço genuíno em aprender, né, a linguagem de todos. E o mínimo que eu entenderia como respeito seria aprender a linguagem de Libras, isso ser ensinado na escola para todos, isso deixar de ser uma barreira, sabe? Comunicacional, que é onde entra o que a Jo falou aqui em muitos momentos. Comunicação é um direito básico, sermos ouvidos e nos fazermos ouvir, né? Às vezes queremos ajudar alguém que não fala Libras, e como que a gente faz, né? E como vocês falaram, não é o adequado a gente fazer essa troca através de textinhos. Eu acho que a comunicação natural seria que todos soubessem sim Libras. É o nosso idioma. Mas é um caminho, né, percorrer, né? É um caminho a se percorrer. Eu comecei aprendendo, quando eu entrei na acessibilidade, eu comecei, o primeiro curso básico que eu fiz foi de Libras. Eu achei bem difícil para mim na época. Eu só fiquei no... Aprender Libras, eu decorei, eu escolhi assim, uma música bem fácil que eu ia apresentar lá, Felicidade, bem rápida. Sofri um monte. Eu escolhi, achei que essa música ia ser fácil, porque era rápida. Não, eu escolhi uma música lentinha, né? Para poder aprender melhor. Mas enfim, passei. A Vovô é um compromisso meu. Vou retornar a Libras. Eu preferi a audiodescrição na época, porque eu gosto muito de escrever. Eu gosto de escrever e tudo, e gosto de falar. Então, eu escolhi esse outro caminho. Mas a Libras foi o primeiro que eu entrei no universo da acessibilidade, foi o primeirão, assim. E para mim não foi tão fácil, mas é possível. Eu ainda quero voltar. E eu sei coisas bem básicas, assim, né? Bem básicas. Sei o meu sinal que uma pessoa surda me deu e algumas frases prontas assim, que a gente precisa para se comunicar quando há necessidade. Mas eu quero também estreitar laços assim. E a gente nunca sabe tudo, né? E na empresa também, ninguém nunca sabe tudo. A gente vai construindo aos poucos. Eu falo isso porque eu já trabalhei em mais de 8 empresas. E cada vez a gente vai construindo, cada um vai deixando um legado. E aqui, o arquivo está com essa intenção. A gente percebe, por isso a gente está aqui.
na entrada ali já teve algumas aulinhas ali, né, bem bacanas. Tem já alguns materiais bem interessantes, maravilhosos. E eu com vocês também, outros materiais estão sendo desenvolvidos e criados. Então, esse é o caminho. O arquivo está com essa intenção, com essa abertura, né? O fato de ter uma equipe, nunca vi uma equipe tão grande, a não ser em indústria. Em órgão público eu não tinha visto ainda. Em indústria, sim, mas não no órgão, assim, de documentação, de um trabalho diferenciado, de um trabalho técnico especializado, né? Geralmente a gente vê na produção um volume maior de pessoas, mas não na área mais técnica. Então, aqui também eu parabenizo esse projeto e quero acompanhar de pertinho, quero vê-los, quem sabe, aí, formados em artes visuais, em restauro, né? Vocês escolherem vocês já não são, não conheço vocês, mas aí são carreiras, né, que estão pedindo aí para vocês seguirem. Vocês estão pioneiros, como eu já falei, e tem um caminho aberto. E o pessoal aqui, a equipe também, que a equipe administrativa está de parabéns por ter aberto esse canal, por ter aberto esse caminho, por estar trilhando e com vontade de desenvolver esse caminho e aprimorar cada vez mais. Mesmo empresas grandes, a gente nunca diz, está pronto, está finalizado. A gente está sempre construindo, sempre está melhorando. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Contribuir? De apontar coisas, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir receber bem e fazer com que a comunicação aconteça é saber quando a gente não está conseguindo entregar alguma coisa para vocês. Então, eu como chefe da seção de ação educativa, e acho que eu replico isso em nome da difusão, né? A gente está aberto a ouvir. Então, sempre que vocês identificarem alguma coisa, por menor que seja, não deixem de passar para a gente, né? Seja uma dica de alguma coisa que passou ou algum problema de fato que impeça alguma coisa de acontecer, é sempre bom deixar claro que nós somos o canal para receber isso, a gente está aberto para ouvir, abrir a discussão e, como eu disse, sanar os problemas à medida em que a possibilidade for permitindo. Obrigado a vocês também por estarem aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. E acho que é isso, gente. Alguém mais gostaria de contribuir? Trazer uma curiosidade aqui do arquivo? Eu, quando cheguei aqui, recebi a grata notícia que vocês trabalhavam aqui, contribuindo com o acervo, né, de documentos de São Paulo. Fiquei encantada. Tem uma exposição aqui sobre a presença negra na história, que o Diego e o Tono gentilmente nos guiou ali rapidinho antes da oficina. Eu fiquei encantada. E, bom, eu sempre fui uma pessoa de ideias que ficam fervilhando aqui na minha cabeça, sabe? E eu, sem saber que vocês estavam aqui, já tinha pensado em algumas coisas, e a principal delas é o que a gente faz muito hoje em dia no campo das artes. Eu, como pessoa com deficiência visual, faço consultoria para a Joselva no campo de audiodescrição, que é a acessibilidade que foi criada para pessoas com deficiência visual, mas que diversos públicos utilizam. E agora, no campo das Libras, também tem o serviço de consultoria para que as janelas de Libras ou os intérpretes de Libras que atuam nesses espetáculos quando é ao vivo é o intérprete de Libras, e quando é um produto audiovisual, são as janelas de Libras. Existe o consultor surdo, e eu achei isso fantástico. Então, quando aqui o acervo trouxer algo de acessibilidade, vocês podem ter certeza que, se for
for no caso de eu, a Joselma, trazer contribuições para vocês, eu vou encher o saco de todos vocês e falar, gente, isso aqui funciona ou não, eu tô doida. Porque realmente a experiência de vida de cada um de vocês é muito valiosa. E pode trazer um ambiente ainda melhor, porque eu estou emocionada e muito contente de saber que aqui é um bom lugar para se trabalhar para as pessoas, sabe? Independente da particularidade que ela tenha ou a individualidade que ela tenha, vocês são tão raros e ricos quanto os que vocês preservam aqui, com o patrimônio histórico. É isso que eu tinha para falar. Diego, o pessoal administrativo, vocês gostariam de fazer alguma contribuição? Tem alguma fala? A gente deixa o espaço mais aberto para alguém? Só retomando, ficou faltando na minha fala, é que a gente está muito contente com o que eles entregam, né, de qualidade técnica e de números. Números a gente sabe que eles estão mais acostumados com uma linha mais rápida de produção, né? E no começo a gente precisou se ajustar com isso. Mas teve muita entrega de qualidade, assim, então foi surpreendente, né? Porque a gente nunca tinha feito nenhum trabalho nessa área, tanto de acessibilidade quanto com terceirizados, a nossa primeira, pelo menos na área de acervo, né, de mapas. Então, eu trabalho não só com os meninos que trabalham comigo, mas com as outras áreas, sobretudo com os meninos da movimentação. Eles são muito dispostos e disponíveis. Então, eu concordo com a Kátia, eu adoraria conseguir me comunicar melhor. E falta... A gente precisa se ajustar, né? Então, Libras não é uma... por mais que eu tente, eu senti dores físicas quando eu estava... Fiz 3 aulas, eu tinha que fazer 3 aulas, só consegui fazer uma por questões administrativas aqui. Eu saí com as mãos doendo, né? Então eu fiquei imaginando o contrário, como eles se sentem, né, quando a gente fala com eles, sem se comunicar efetivamente, o quanto de esforço requer, né? Eu saí cansada. E aí eu adoraria conseguir, o pessoal da minha equipe também, né? A gente sabe que uma comunicação efetiva, né, melhora várias coisas. E eu acho que essa coisa do feedback e das entregas é importante, porque eu sinto que às vezes eles ficam apreensivos por virem do setor privado, muito com isso das entregas de números, que é importante, obviamente, mas pelo menos no meu setor a gente está bem contente com as entregas. Assim, nas indústrias geralmente um M, né? Produção, só quantidade. E quando a gente vem para uma área mais especializada, a gente também trabalha com uma área mais especializada, é detalhe, é qualidade, é detalhe, é minúcia, parar o corpo aquele frenético e observar atento, detalhe, minúcia, qualidade. Isso pode ficar um tempão no produto só, mas ele tem que estar mais próximo possível da perfeição. Porque é especialista, não é o generalista, não é o volume, é especialista, é qualidade, e tem que ser durável. Produção vai ter reposição. Quando é um trabalho especializado, ele tem que ser durável, vai passar anos com aquele documento, com aquele produto. Então é diferente o pensamento, é um pouquinho mais diferente mesmo. E a adaptação também, né? A gente, quando trabalha numa empresa, muda de empresa, é outra história. Então é um trabalho especializado, um trabalho diferenciado. Não é todo mundo que faz e nem é todo mundo que gosta de fazer. Então tem que ter uma atenção especial, porque ele vai ser um especialista naquilo. Vai ter qualidade, vai ter minúcia, vai ter... É o detalhe mesmo, não é produção em volume. Mais alguma situação, alguma questão, pessoal? Lá no fundo. Boa tarde para vocês. Bom, com relação ao trabalho aqui nessa empresa, a contratação de vários surdos, deficientes. E quando eu entrei aqui, a primeira vez que eu trabalho nessa especificidade, então eu já trabalhei em vários outros locais que não davam tanta importância a nós, deficientes, né?
Então a gente era sempre colocado de lado, não tinha comunicação plena, como a Kátia falou, a gente sofre muito preconceito, né? Então às vezes as empresas, elas abrem vaga, a gente vai lá, entra e depois manda embora, não se comunica direito com a gente, não ensina pra gente. Então aqui, por isso que está tendo um grande número, né, de surdos, a gente permanece, como a colega falou, né, a questão da comunicação, que é importante, os ouvintes aprenderem, e aqui a gente vai na calma mesmo, tentando se comunicar gestualmente, com libras. Em outros lugares, eles tinham essa barreira da comunicação, a gente começava a sofrer dentro, né, das empresas e logo eles nos dispensavam. E aqui não, né, a gente está sendo treinado a ter foco na qualidade, no lidar com os documentos, tem surdos oralizados, né, eu sou oralizada, outros surdos não são, então aqui eu posso só usar a língua de sinais, a minha língua. Então assim, também tem essa diversidade dentro do nosso grupo, mas a gente está aqui junto, unido para uma melhor inclusão, para uma maior acessibilidade, né? E eu agradeço muito porque aqui no arquivo, quando encontramos barreiras, a gente tenta diminuir, a gente tenta tirar e não faz igual outras empresas mandando a gente embora. Então, faço votos que a inclusão cresça aqui dentro da mesa. Eu queria saber disso, obrigada. Diego, Bono, pessoal. Encerramos, então. Alguém mais gostaria de contribuir? Agora ou nunca? Todo mundo falou? A Kátia, vou falar um pouquinho novamente, desculpa, gente, porque eu gostaria de complementar o que a colega estava falando. Na verdade, com relação à diversidade dentro da língua, dentro da comunidade surda. Existem surdos oralizados, existem surdos que escrevem português, tem outros que não. Então, os ouvintes, vocês ouvintes, pensam que nós, os surdos, não sabem escrever língua portuguesa, não sabem falar português oralmente, mas existe essa diversidade. Por exemplo, na minha condição, eu não sou 100% fluente em língua portuguesa na escrita. Então, alguns vocábulos eu compreendo, outros não, mas não precisam ter medo, né? A gente pergunta o que significa, a gente se comunica, a gente dá um jeito, né? Porque a gente está aqui nesse mundo, né? Então, desde que eu nasci, eu precisei acessar várias formas de se comunicar. Então, é isso. Eu gostaria de passar essa mensagem para vocês, ouvintes, né? Que, às vezes, vocês não querem conversar com a gente porque, eu não sei língua de sinais. Mas existem outras formas gestuais de se comunicar. Existem vários tipos de deficiência, por exemplo, aquele dos cadeirantes, ele tem uma necessidade, né? Os não videntes têm outra necessidade, e os surdos também têm outras necessidades. E a maior preocupação nossa, principalmente na área da saúde, né? A gente tem muita dificuldade em se comunicar, por exemplo, escrevendo português. A gente precisa de intérprete, né? A gente precisa de usar o dispositivo tecnológico que tem um intérprete para acessibilidade. Não é verdade, gente? Então, nós nos preocupamos muito, né? Então, eu estou falando a respeito disso, porque nós temos um representante aqui, um colega da área da saúde. Então, é muito importante. Palavra aberta, mais alguém? Não. Por hora, ou o Diego gostaria de comentar mais alguma coisa, complementar mais alguma coisa que vocês tinham planejado? Obrigada, então, pela oportunidade. Se alguém mais? Dou-lhe uma dúvida. Agora ou nunca? Eu concordo com o que a Kátia, os colegas aqui estão falando.
gente, visual não enxergo da vista direita, só da vista esquerda. Então, aqui no arquivo, quando eu consegui entrar aqui, na verdade, antes de entrar aqui, o histórico é o mesmo que elas já falaram, de muito sofrimento, né? Então, no contato com os pares, a gente pode crescer, né? A gente pode se fortalecer. Mas eu agradeço muito a minha família, agradeço muito as pessoas ouvintes que eu conheço, mas foram épocas de muito choro, né? Antes de entrar aqui. Que oportunidade maravilhosa, então, né? Que vocês podem estar contribuindo para esse crescimento da área, né? Da comunidade como um todo, criando oportunidades para outras pessoas também. Projeto maravilhoso, está caminhando, é um bebê, né? É um projeto bebê, todo mundo está caminhando juntos e a tendência, né, de expandir, ficar maior, formar esse público, né, e outros públicos também. E parabéns pelo trabalho de vocês. Então, eu agradeço, né, o José, eu agradeço a participação de vocês, esse momento de fala de vocês, como recursos humanos e como também audiodescritora.
de acessibilidade, e as colegas de Libras e a consultoria também. E o que eu digo, né, agora do ponto de vista de empresa, que eu também sou do ambiente corporativo de empresa, a gente tem que sempre manter a comunicação ativa, independente de como ela seja. Vai ser no textinho por enquanto não tiver outra forma, vai ser no Libras, vai ser no Libras, a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo juntos. Cada um, a cada momento, vai crescendo. 3 meses de projeto, tem período de experiência ainda, né? 90 dias. A gente faz essa piada no corporativo, são 90 dias de experiência. No público, eu acredito que não seja, não sei qual a forma de contratação. Mas 3 meses é pouco tempo ainda, é o engatear, as pessoas estão se conhecendo as habilidades, desenvolvendo as habilidades, então é um projeto de longo prazo para ir tornando essa especialidade um fator mesmo de reconhecimento, assim, do trabalho, né, finalizou. Então, 3 meses é recente, mas eu acredito que está super bem encaminhado, ter uma turma dessa, né, grande, assim. Eu só tive turma grande, assim, de aprendizes. 35 aprendizes de uma vez só, de 14 a 17 anos. Mas é sempre um desafio, gestão de equipes, para todo mundo, para quem, enquanto equipe, enquanto líder, enquanto liderado. Então, a gente vai se conhecendo e trabalhando juntos, né? Tem as orientações do líder, tem as orientações da empresa, e enquanto a gente, quanto colaborador, quanto empregado, então a gente também tem as nossas contribuições. E somando tudo, o projeto sai. Mas a comunicação, ela vai fluindo, né, da maneira como a gente encontra dentro da equipe. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa lá no fundo? Alguém? Não? Então, agradeço a todos a minha presença, que ter me chamado para vir. Agradeço a presença de vocês. Gostaria de agradecer a vocês. Foi uma honra, uma alegria muito grande compartilhar esse tempinho com vocês. Eu sou pesquisadora de acessibilidade, como eu falei para vocês, as ideias, elas fervilham na minha cabeça, né? E eu gostaria de visitá-los um dia, se fosse permitido, é claro, com muito respeito. Se eu precisar usar roupa de astronauta para não danificar os documentos de vocês, eu uso, para entender melhor como que funciona isso da acessibilidade no mercado de trabalho, num ambiente propício para isso. Porque o relato que vocês falaram não é um relato raro, realmente acontece isso. Quando se trata em trabalho PCD, as pessoas elas sofrem muitos desafios para poder sobreviver no ambiente de trabalho. E aqui eu percebi que é um ambiente muito propício, existe esse espaço de fato. Se eu puder visitá-los para entender melhor, eu faço isso porque existem as acessibilidades que foram criadas para determinado nicho. Por exemplo, a audiodescrição. Ela foi criada para pessoas cegas. Mas pessoas que estão aprendendo o nosso idioma podem usar, pessoas idosas, pessoas com dislexia, neurodivergentes, e funciona muito bem, cada um segundo a sua individualidade. E eu gostaria de saber se esse acesso que vocês têm tão maravilhoso aqui para trabalhar pode funcionar também para outras pessoas. Aí seria isso. Eu estou me convidando mesmo para visitar vocês. E gostaria de agradecer imensamente a todos vocês. Eu amei estar aqui com vocês, viu? Vocês são lindos. Gostaria também de agradecer por estar aqui, ouvir os relatos de vocês. Uma experiência, que nem eu falo, cada dia que eu estou com a Vanessa é uma experiência nova que eu passo com ela, né? E vou poder falar de novo, vocês, melhor do que ninguém, podem falar sobre as suas dificuldades, necessidades, o que precisa mudar. Não tenham vergonha, porque eu vejo que tem muita coisa. Hoje a gente vive num tempo que tudo é fácil, tudo tem acesso, mas a gente também precisa perder esse medo, essa vergonha de falar o que está errado, né? Então eu agradeço mais uma vez vocês. Muito obrigado. Foi
Foi legal pegar essa para nós parecia natural tentar dar todas as condições adequadas. Olha só. Podia fazer